Olá e bem-vindo ao Revelando o Apocalipse. Meu nome é Alan Dubrey e temos mais um ótimo episódio para você hoje. Este é sobre as diferenças nos evangelhos, tema sobre o qual já ensinamos diversas vezes e que nosso canal principal, Ministry Revealed, tem explorado nos últimos 8 anos. Você vai encontrar essa passagem incrível nos evangelhos sinópticos de Mateus, Marcos e Lucas, que, como você sabe, nos últimos dias são revelados como Lucas, Marcos e Mateus. Isso revela que pré, meio e pós são todos verdadeiros. Isso revela que o fim dos dias não é de 7 anos, porque todo mundo estuda a partir de Mateus, mas na verdade são 14 anos e uma porção chamada acima, que são 7 anos de juízos das trombetas em Mateus, 7 anos de juízos dos selos em Marcos, e o de Lucas é o pré-tribulação em um período chamado acima, que são os 50 dias que começam com o pré-tribulação. Mas dentro de tudo isso, o pré-tribulação, depois os selos e a meia-tribulação, e então as trombetas e o retorno pós-tribulação do Senhor, em todos esses casos, há um grupo de pessoas que é levado em algum momento no pré, meio e pós, e também há, dentro disso, 3 vindas do Senhor. E mostramos isso para vocês nos discursos de Lucas, Marcos e Mateus, que é a ordem do fim dos dias. Então, deixe-me recapitular novamente, mostrando isso brevemente para que você possa entender essas diferenças incríveis nos discursos. Desculpe, não nos discursos, mas as diferenças incríveis dentro dos evangelhos sinópticos de Lucas, depois Marcos, depois Mateus. Os últimos serão os primeiros serão os últimos no fim dos dias, então Mateus, Marcos, Lucas se torna Lucas, Marcos, Mateus. E quando chegarmos a este aqui, você vai ver o quão profético é nas diferenças das palavras. Então, se você é novo no canal, provavelmente ouviu a vida toda que as diferenças entre os evangelhos são apenas questão de perspectiva. Eram apenas perspectivas diferentes de pessoas diferentes. Bem, nós temos provado isso há 8 anos em nosso canal principal e começamos a fazer isso aqui em conteúdos mais curtos, em ensinamentos mais breves, para mostrar às pessoas que essas diferenças não são apenas questão de perspectiva, mas são inequivocamente, absolutamente todas sobre profecia. E você vai ver isso aqui hoje. Então, para começar, aqui está o que temos em 2 Coríntios 12. No versículo 2, era um homem em Cristo há mais de 14 anos. O que aconteceu com esse primeiro em Cristo? Como alguém arrebatado. Esta é a palavra para arrebatamento, arrebatado. O primeiro vai para o terceiro céu. Agora, Paulo está falando sobre si mesmo, mas isso também está profeticamente entrelaçado, porque veja o que ele diz em seguida. E eu conheci tal homem. Então, o primeiro estava em Cristo. Este aqui é meio que, de certa forma, um homem como o primeiro, mas não exatamente. E este aqui foi arrebatado, então não é como o arrebatamento do primeiro que vai para o terceiro céu, mas foi arrebatado e este vai para o paraíso. Esses dois fazem parte do reino de Deus, certo? Esses são parte do reino de Deus. Este é o seu pré-tribulação, este é o seu meio da tribulação, certo? É aqui que tudo começa. Isso é no 7º ano dos selos. Mas então veja o que Paulo diz em seguida. É como uma representação de Cristo no pré, meio e pós. No versículo 14, ele diz: eis que, pela terceira vez, estou pronto para ir até vocês. Ele não vai ser um peso para eles. Agora ele está vindo por eles, certo? Bem, o que isso reflete? Um levar e um retorno, certo? Então, dentro disso, pré, o meio e pós são todos verdadeiros, mas também estão todos conectados a momentos com Cristo. E você vai notar que no discurso de Lucas, em Lucas 21, e se eu não disser o capítulo, é só olhar aqui à direita, mas em Lucas 21, lemos no versículo 36, vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Este é o versículo pré-tribulacional nos evangelhos. É exatamente este aqui. E o que ele diz? Ser considerado digno de escapar de tudo o que está prestes a acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Veja, o pré-tribulacional é o que acontece primeiro no que é chamado de acima de 14 anos. É um período de 50 dias e começa com o pré-tribulacional, certo? É assim que o fim dos tempos começará. Mas então há a vinda do Filho do Homem. Veja, se você voltar ao discurso de Lucas, no versículo 27 diz: e então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, no singular. Lembre-se, nós temos um ensinamento sobre isso. Em Lucas diz numa nuvem, em Marcos diz nas nuvens, no plural, e em Mateus diz nas nuvens, no plural.
mas a palavra em já não é mais a palavra em. Na verdade, é a palavra para sobre. 1909, que significa sobre, certo? Mas em Marcos e em Lucas não é sobre, é realmente a palavra em. Então, mesmo nessa descrição da sua vinda, há 3 descrições diferentes sendo dadas, porque há 3 momentos diferentes da sua vinda. Então, nesta de Lucas, se o pré-tribulação acontece primeiro, quando é essa vinda do Filho do Homem? Ele vem no 8º dia após o casamento pré-tribulação de 7 dias. Agora, essa é a sua vinda no 8º dia. Agora, você está pronto para isso? Veja essa diferença que vamos analisar agora. Em Lucas 9:27, ouça o que diz. Sabe de uma coisa? Vamos começar em 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Agora ouça o versículo 27 com atenção. É esse que estamos analisando. Mas em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão de modo nenhum provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Você sabe o que é isso? É a mesma cena. É a mesma cena profética do discurso de Lucas 21, no versículo pré-tribulacional, no versículo 36. Este é um grupo de pessoas que no momento do pré-tribe não provarão a morte, e a próxima coisa que verão será o reino de Deus. Esta é a descrição desse grupo aqui, acima de 14 anos, indo para o 3º céu. É essa a descrição que você está lendo em Lucas capítulo 9, bem aqui. E lembra do que eu disse, que o Senhor está vindo no discurso de Lucas. Ele vem depois do casamento de 7 dias. Ele vem no 8º dia. Bem, veja o que encontramos agora no discurso de Lucas. Em Lucas capítulo 9, que vem depois do versículo 27. Temos o versículo 28. Esta é uma cena profética dele vindo após o casamento pré-tribulacional. Esse primeiro grupo nunca provou a morte, indo para o 3º céu. A próxima coisa que eles vão ver, é o reino de Deus. E então diz, e aconteceu que cerca de 8 dias depois dessas palavras, e agora você tem a história, esse quadro profético do Senhor estando aqui, unos para o que são os 40 dias, e ele como o cavaleiro do cavalo branco, como mostramos em outros ensinamentos. Bem, agora deixe-me te mostrar outro exemplo. Então veja, preste atenção na escolha das palavras. Mas eu lhes digo a verdade, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Este é o caso pré-tribulacional em Lucas. Mas você vai ver o de Marcos e o de Mateus. Agora, quando chegamos ao discurso de Marcos, o que você vai perceber é que não há meio da tribulação, não há menção de arrebatamento de pessoas ou nada disso. Mas o que temos no discurso de Marcos, capítulo 13, versículo 26, é que diz, e então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, no plural. Quando é essa vinda? É no final do 6º ano dos selos, exatamente nesse período. Então, onde está isso? Bem aqui em Apocalipse, capítulo 6, no versículo 16 e 17 diz, e disseram aos montes e às rochas, cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Isso é nesse período, bem no final do 6º ano dos selos. Bem, veja o que acontece. Onde está o meio da tribulação? Bem, se você for para o capítulo 7, então você tem os 144 mil que são selados. E depois dos 144 mil, então você tem a grande multidão, o arrebatamento do meio da tribulação. Então você percebe que o Filho do Homem, o Senhor, é visto vindo. O Cordeiro é visto vindo em algo que parece ser uma espécie de grande montanha, a montanha cortada sem auxílio de mãos. E todos eles estão apavorados, dizendo, esconda-nos daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. E então, o que acontece? O meio da tribulação ainda não aconteceu, o que significa que, na parte do meio da tribulação, eles terão visto ele vir primeiro. E então, mais tarde, seja semanas ou alguns meses, eu acredito que mais ou menos são cerca de 6 meses antes que o meio da tribulação realmente aconteça, o que significa que eles terão visto ele vir no final do 6º ano dos selos nas nuvens, como o discurso de Marcos acabou de nos dizer. Mas agora ouça o que Marcos capítulo 9 diz no versículo antes da transfiguração na parte de Marcos. No versículo, no capítulo 9, versículo 1, e ele lhes disse, em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte. Ouça com atenção, até que vejam o reino de Deus vindo com poder.
Você percebe como isso é completamente diferente do que está em Lucas? Então, há um grupo que ainda estará vivo, que não provará a morte no meio da tribulação, mas eles não vão partir até que tenham visto o reino de Deus vir com poder. Quando é que eles veem o reino de Deus vir com poder? No final do 6º ano dos selos. Bem no final do 6º ano dos selos, eles estão vendo o reino de Deus vir com poder. Lembre-se, o Senhor está vindo com o Monte Sião Celestial. Ele está vindo com o paraíso para receber esse povo para si. Olha o que está escrito. Está no passado. Tem visto. Então eles terão visto, perto do final do 6º ano dos selos, eles verão o Senhor vindo nas nuvens com o Monte Sião Celestial, e todo mundo vai entrar em pânico. Portanto, eles não vão até depois de terem visto ele vir. Bem louco, né? Até que tenham visto o reino de Deus vir com poder. O que é esse reino de Deus vindo com poder? É exatamente o que ele disse a eles em João capítulo 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então veja, ele foi preparar um lugar. Ele os recebe para si mesmo, para que onde eles estiverem, ali ele também estará. Então veja, quando foi que ele disse isso? Voltarei e vos receberei para mim mesmo. O que significa que ele virá, não apenas após a tribulação, mas virá em algum momento para recebê-los novamente em um lugar que ele preparou, que é, claro, o paraíso. E sobre o que era aquele do meio da tribulação? O do meio da tribulação é ir ser arrebatado para o paraíso. Não é incrível? E este é o grupo que o terá visto chegar. Então eles terão visto isso acontecer, mas a hora deles partir só chegará um pouco depois de já terem visto isso acontecer. Agora observe Matthew. Em Mateus capítulo 24, isso está no versículo 27, diz: porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Diz que imediatamente após a tribulação daqueles dias, no versículo 30 diz: então todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Agora, essa palavra não está como você viu antes. É a palavra para sobre. Este é o Senhor vindo com os pés sobre o Monte das Oliveiras, como lemos na 7ª trombeta. Veja, em Mateus 24, olhe o que diz. No versículo 31, o próximo versículo. Com este grande som de trombeta. Esse é o som da 7ª trombeta. Diz: quando os reinos deste mundo se tornarem os reinos do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Se formos para Apocalipse 10, ouça o que diz. No versículo 7, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a tocar, veja, a voz do 7º anjo, a grande trombeta, o mistério de Deus deve ser concluído. Veja, isso se conclui no início do 14º ano, na 7ª trombeta, que é o 7º ano dos juízos das trombetas, no começo do 14º ano. Esse é o discurso de Mateus, capítulo 24, a vinda do Senhor. É quando os pés dele tocam o Monte das Oliveiras, e porque ele será visto de um extremo ao outro, não será mais um mistério. O mistério terá acabado, porque o mundo inteiro o verá vindo. Isso é Zacarias, capítulo 14, versículo 4, quando diz: e os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras naquele dia. Bem, preste atenção nisso. Em Mateus capítulo 16, no final, logo antes da transfiguração de Mateus 17, ouça o que está escrito. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Agora, ouça isto. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Você entendeu? Agora eles vão vê-lo. Então, aqueles que estiverem aqui pós-tribulação, até o retorno do Senhor com os pés no Monte das Oliveiras, esse grupo verá ele vindo com o seu reino. Não é incrível? Esta é a revelação do fim dos tempos, e quando o Senhor vier para aquele último ano, será como nos dias de Noé, durante aquele último ano, e então virá o grande jubileu. Eu oro para que isso te abençoe. É tão maravilhoso. Tchau por enquanto.